Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, do seu canal Crime, Arte e Literatura com Ike Ferreira. E hoje nós vamos falar sobre First Blood, ou seja, Rambo. Vamos falar um pouquinho sobre a criação do Rambo, a cabeça, né, da ideia do livro de Morrell, de 1972, sobre Rambo e a liberação da violência. Então, valeu por estar aqui junto, dá uma clicada lá no curtir, se inscreve no canal também, acompanha os nossos vídeos, os nossos shorts, as nossas postagens, tem muita coisa boa. Eu e a minha equipe de staff aqui estamos fazendo muita coisa bacana, muita coisa legal para você. Primeiro, sangue, em uma tradução livre, significa o primeiro trauma ou a singular experiência de dor, pânico e terror de um jovem norte-americano violentado de todas as formas pelo exército Vietcong quando foi feito prisioneiro nos anos 70. O livro de Morrell, David Morrell, de 1972, época em ainda se declaravam inimigos Estados Unidos e Vietnã, que teve seu fim lá em 1975 com a queda de Saigon. Todavia a obra, o livro, especificamente, não trata do problema da guerra em loco, mas sim daquilo que as pessoas, daquilo que passa a existir no interior da pessoa soldado, no interior do soldado que volta para casa, os seus medos, os seus receios, as suas angústias e as suas dores. Tanto que eu estou cheio de amiguinhos soldados aqui atrás. Em 1982, Ted Kotcheff, eu acho que era Kotcheff o nome dele, Ted Kotcheff, dirige o longa Rambo, Programado para Matar, com nada mais, nada menos do que meu amigo Sylvester Stallone no papel do injustiçado soldado. Todavia, benevolente. Para o cinema, o Rambo seria a iluminação dos Estados Unidos, ou seja, deixar para trás todo o vexame que ele passou na guerra e contar agora com um personagem que pode ser o herói, como se viu em todas as suas sequências, Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, Rambo 4, Rambo 5, e quiçá para nós melhor que tenha Rambo 6. Não é verdade, Sylvester Stallone? Você aí que está me assistindo, eu tenho certeza que está assistindo esse vídeo, um abraço para você, meu querido Sylvester Stallone. Todavia, o John Rambo do livro, ele era um rapaz pacato, que vivia e trabalhava até o seu alistamento no exército, na fazenda de seu pai. Ele trabalhava lá em um lugar isolado e tranquilo. Após a sua ida ao Vietnã no exército, gente, após a sua ida para a guerra, numa guerra definida pelos Estados Unidos como a batalha contra a injustiça, calcula-se que mais de 2 milhões de civis vietnamitas foram mortos nos conflitos que se iniciaram lá em 1965 e terminaram em 1975. O soldado passa por um determinado período prisioneiro nas mãos dos seus captores, o próprio John Rambo. Então, os vietnamitas captores judiam de seu corpo em lamentáveis e tortuosas flagelações. E é assim que Rambo volta ao seu país natal, mutilado mentalmente, fustigado fisicamente e sem nenhum auxílio por parte de seu governo, em solo americano, sentindo-se então perdido e sozinho. Ao encontrar notícias terríveis de seus antigos amigos mortos pelas sequelas das guerras, o ex-soldado então volta-se para si mesmo como um sobrevivente, enxergando apenas um resistente permanente militar do exército. Ao ser provocado por um xerife de uma cidadezinha interiorana e ao ser insultado por seus ajudantes, Rambo passa a viver o seu único motivo, ou a sua única vida conhecida: matar para sobreviver ou remanescer contra seus inimigos. Durante a sua fuga do xerife, o ex-militar matou aproximadamente 200 pessoas em seu caminho, incluindo o próprio delegado e os seus policiais. Fugiu para a mata, que era o local, o mato, né? Que era o local que mais o lembrava de sua vida em continente asiático. O único local que ele conhecia. Lá, matou e estraçalhou os homens da lei que o caçavam, imaginando que estavam atrás de um simples javali. Rambo não teve piedade. Em seus olhos, todo o horror da guerra resplandecia e voltou à vida quando provocado por um arrogante xerife, que acreditava ser o dono da pequena cidade que controlava. Destruiu a cidade com explosivos que ele próprio havia fabricado. Criou armadilhas apreendidas no exército. Utilizou-se da arte da guerrilha vietnamita para que, em ambiente inóspito e desconhecido, pudesse levar aos moradores da pacata cidade uma guerra jamais antes imaginada. David Morrell, romancista canadense, escritor
do Rambo First Blood trouxe a síndrome do Vietnã à tona, que alterou a maneira qual o cidadão americano enxergava a guerra e a forma qual o cidadão americano entendia a guerra depois do conflito. Inúmeros soldados voltavam amputados psicologicamente, abalados. Alguns nunca se curariam das suas perturbações psíquicas, outros tentavam ao máximo se infiltrar na sociedade, mas sem visibilidade ou conhecimento algum para isso, eram descartados num repente. Rambo é para David Morrell esse soldado esquecido pelo mundo e pelo país que ele jurou defender. Contra ele, o sistema de repressão e prevenção se fez presente já no primeiro encontro. O xerife usou de toda a truculência policial contra o cidadão com o intuito de, segundo ele, garantir a paz na sua cidade. Nesse interim, conduz o jovem para fora de suas fronteiras, o ameaçando. O fato causa indignação a Rambo e ele retorna para acertar as suas contas. Todos os policiais são mortos na floresta, outros, como o xerife, morreu na delegacia pelas mãos do ex-combatente Rambo. Uma arma preparada e treinada, pronta para matar, acionada em toda a sua loucura, trazida de uma guerra insensata e superestimada pelo governo americano, que acreditou que deveria mandar jovens combatentes para morrer em selvas, cidades e fronteiras distantes que, de fato, nem inimigas ainda eram. Para Morrell fica claro que Rambo é a vítima. Em uma de suas passagens mais espetaculares, antes de ser morto pelo coronel Trautmann, o seu mentor, foi chamado para tentar controlar a arma que ele mesmo havia criado, o John Rambo explica que na guerra conduzia máquinas e tanques de guerra de milhões de dólares. E ali na vida americana ele não conseguia um emprego nem de frentista, nem de lavador de carro. A guerra de Rambo não é apenas contra um xerife maluco, truculento, mas sim contra um sistema todo de coisas já totalmente imposto. Contra a engrenagem que o ativava e o transformava em um matador nato. A guerra dele era contra aquilo que viu e que aguentou enxergar nos campos de batalhas contra os fantasmas dos amigos mortos, enquanto o espectro dele próprio ainda permanecia vivo. A guerra de Rambo era contra o esquecimento geral e contra a lembrança que o sistema de penalização teve dele ao primeiro olhar. Inúmeros casos, gente, após os anos 80 nos Estados Unidos, principalmente envolvendo família de ex-combatentes, ocorreram quando o trauma da guerra foi registrado sendo liberado pela violência ou pelo suicídio do ex-combatente. Entre os anos 80 e 90, vários relatos de suicídio de ex-combatente devido ao transtorno pós-traumático causado pela guerra no Vietnã trouxeram olhares cada vez mais assustados quando se tratavam de militares aposentados. O Rambo do livro, de David Morrell, é bem diferente do nosso amigo Stallone. Aquele é real, vivendo em um mundo agonizante de dor e aterrorizante de perda, matando pelo simples motivo que a vida nada mais é do que um alvo a ser acertado com a sua metralhadora quando se opõe a ele ou quando se opõe ao seu país. Treinado pelo seu exército, que tinha como escopo a guerra e somente a guerra, os soldados que retornaram com vida do Vietnã devem ter passado por muitas coisas e visto tantas outras atrocidades, gente, que somente a guerra pode realizar. Ao retornar para casa, o seu lar, eles eram jogados assim como o Rambo, no seio da sociedade, em uma nova vida que desconhecia e que passava a conviver despreparado, uma sociedade totalmente despreparada para o convívio. Rambo é a criação do exército americano, a sua melhor e mais letal arma, e se encontra com defeitos terríveis, sendo o seu próprio criador incapaz de reformá-la ou de consertá-la. Sendo assim, teve que eliminá-la. Essa foi a maior crítica de David Morrell à guerra do Vietnã e aos Estados Unidos. O livro Rambo, que é totalmente diferente do filme Rambo. Quem não gosta do filme Rambo, né? Ele é uma ficção diferente do que o David Morrell quis passar numa realidade sobre o que aconteceu de fato com aqueles que retornavam cabisbaixos, quase semi-mortos, da guerra do Vietnã, lutando uma guerra que até hoje ninguém entendeu o real motivo. Meus queridos, minhas queridas, que bom ter você aqui.
Gostou do vídeo? Deixa o like lá no curtir, se inscreve no nosso canal, que é bem bacana ter você aqui conosco, se inscreve com a gente aqui, e aí vai ter muitos vídeos bacanas, muita coisa boa. Humble! Legal esse assunto, né? Legal falar sobre isso aqui com você. Um beijo no seu coração e até a próxima. Tchau!